e a gente vai seguir. Só me confirma, Thiago, se você está enxergando a apresentação aí, Ciência dos Materiais, tá ok? Estou sim, professor. Estou sim. Valeu, vamos nessa. Bem, então, a gente vai estar desenvolvendo essa disciplina, né, Ciência dos Materiais. A disciplina Ciência dos Materiais, ela, hoje, na engenharia, ela é tratada junto, né? Ela agora é Química e Ciência dos Materiais. Eu sou professor dessa disciplina desde quando eu entrei na Unime. Foi a primeira disciplina, inclusive, que eu ministrei. Ciência dos Materiais há quase 5 anos atrás. Então, fiz algumas atualizações nos materiais e a gente vai levando, lembrando que como a gente começou um pouquinho atrasado, porque é uma disciplina extra, né? A gente vai fazer um compilado aí de algumas aulas, vamos tentar dar 2 aulas a cada sábado, para a gente poder cumprir o cronograma tranquilo. Mas é um assunto bem de boa, é muito importante. A maioria dos alunos aí já está no final de curso, né? Está precisando dessa disciplina para formalizar sua grade e formar. E é uma disciplina muito interessante. O objetivo da disciplina, né? A gente vai estar tentando entender um pouquinho sobre os materiais melhor, né? Muitos de vocês já pegaram resistência dos materiais, já pegou já várias disciplinas relacionadas a materiais, e a ciência dos materiais é a base de tudo, né? Não por isso, tanto por isso que nas primeiras séries, né, da engenharia você pega já a ciência dos materiais e ela é base para as outras disciplinas, como ciência dos materiais, mecânica geral, é, fundição em processos siderúrgicos e mecânica, né? Então a gente tem essa disciplina como uma disciplina muito importante aí na matriz, né, na grade curricular dos cursos de engenharia. Todas as engenharias precisam pegar essa disciplina. Então a gente vai aprender muito sobre as propriedades dos materiais, os processamentos dos materiais, desempenho de materiais, ensaios em materiais. A gente vai entender qual é a melhor aplicação para cada tipo de material. Então a gente vai estar o tempo todo voltado para entender os materiais, as propriedades de cada material, material metálico, polimérico, cerâmico, e como aplicar esses materiais em projetos, né, em estruturas. Nossos métodos avaliativos. Primeira avaliação parcial 1, eu vou estar passando hoje para vocês um trabalho, uma pesquisa, na verdade, né, algo bem simples, para na próxima semana a gente já discutir. Cada um vai trazer a pesquisa, vai ir para a internet, livros, revistas, para pesquisar sobre novos materiais ou materiais que tenham novas aplicações. Vou dar um exemplo. Você pode pesquisar sobre energia solar e tem um novo material que está sendo empregado na construção de células voltaicas, porque tem um maior índice de absortividade da luz e é menos danoso ao meio ambiente. E aí você vai procurar entender como é que funciona esse novo material, essa nova tecnologia. Outro exemplo, surgiu uma nova solução para a refrigeração de ambientes, uma parte importante para a galera de civil, inclusive. Então, você vai procurar sobre como é esse novo dispositivo de refrigeração de ambientes, como ele funciona, quais são os materiais envolvidos, tá? Outro exemplo, surgiu uma nova solução na questão de motores elétricos. Então, você vai estudar lá, ver se tem a parte de eletromagnetismo voltado para isso daí. E aí, então, é vocês procurarem novos materiais, novas descobertas de materiais, né? Como há pouco, há umas 2 décadas, né? A gente descobriu a fibra de Kevlar, né? O Kevlar. E esse Kevlar vem sendo utilizado hoje muito, né? Em coletes, em carenagem, fuselagem de barcos, em fuselagem de outros tipos de automóveis. Então, vocês vão pesquisar aí, cair para dentro da internet e tentar achar coisas interessantes, né? Novas descobertas. A avaliação oficial 1, prova escrita, né? Na semana das oficiais, aí vocês dão uma olhada no calendário acadêmico. A avaliação parcial 2 vai ser uma lista de exercícios. E a avaliação oficial parcial 2, a lista de exercícios. E a avaliação oficial 2
prova escrita também. Então, a gente vai estar seguindo, né? Depois eu posso até passar esse livro didático para vocês, que eu vou estar seguindo ele do início ao fim. E a nossa primeira unidade, né, que a gente vai dar nessa semana e na próxima, tem esses 4 conteúdos aí: Introdução à Ciência dos Materiais, Classificação dos Materiais, o átomo e sua estrutura, ligações químicas e forças intermoleculares. Como vocês podem ver, são assuntos que são bem, vamos dizer assim, primários, né? São assuntos que são básicos. É o assunto necessário, o conteúdo necessário para que vocês consigam se dar bem ou se desenvolver bem nas outras disciplinas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre introdução à ciência dos materiais, onde a gente vai entender a importância do conceito, do estudo, né, da ciência dos materiais. É um campo relativamente novo, né, o estudo da ciência dos materiais. Costumo falar que já existe uma área de estudo muito bem fundamentada, né, com alguns cursos de graduação, como engenharia de materiais, que antes era só na pós-graduação, mestrado. Hoje já existem cursos de graduação voltados apenas para estudo dos materiais. E a gente sabe quanto que é importante a gente conhecer os materiais. Sabe-se que existe muito pouca exploração ainda, muita pouca exploração relacionada a esses materiais novos que são achados na crosta terrestre. Existem materiais que ainda não foram totalmente catalogados. Volta e meia se acham, achado alguns tipos de materiais desse. Muitos cometas, alguns cometas que entram dentro da atmosfera terrestre trazem novos materiais também. E é sempre importante estudar isso, esses materiais de todos os tipos. Então, a gente vai falar sobre algumas figuras importantes, né, na ciência dos materiais, como Charles Goodyear e os irmãos Michelin. E também vamos falar sobre o tetraedro da ciência dos materiais, que envolve desempenho, propriedades, processamento e custo-desempenho. Aí é importante a gente entender, né? Por que é importante o estudo dos materiais? Na concepção mais básica, é assim: como é que você vai desenvolver um projeto? Vamos pensar aí, como é que eu vou desenvolver um projeto de engenharia? Vou construir pessoal de civil. Como é que eu vou construir uma estrutura sem saber as propriedades do material que vai estar inserido nesse projeto? Então, eu não vou saber coeficiente de Poisson, não vou saber qual é a tensão máxima admissível, não vou saber qual é o índice de flambagem, não vou saber o índice de esbeltez, não vou saber nada daquele material. Então, eu não tenho como aplicar ele com a garantia, com a confiança, com a segurança, para que eu possa deixar aquele ambiente que eu vou, por exemplo, sustentar uma estrutura toda, né, com uma formação metálica treliçada. Então, eu vou precisar saber qual tipo de material, qual o aço que eu vou aplicar. Um aço 10-20, é um aço de liga reforçada. Qual é o tipo de material que eu tenho que aplicar para que aquilo ali tenha um mínimo de segurança para o meu cliente. E aí, passando essa questão da segurança, vem a questão também da eficiência. Muito se fala em eficiência de projetos mecânicos e projetos estruturais num todo, né? E o que é essa eficiência? Você aplicar um material que vai estar servindo, né? Vai estar atendendo os requisitos de segurança, mas a baixo custo. Para que você consiga fazer isso, você precisa ter um nível de perícia na escolha do material que você vai aplicar e também no processamento que você vai dar aquele material. Porque às vezes você tem vamos supor, duas empresas têm o mesmo material, receberam o mesmo material, o aço 1025, vamos supor, que é o aço doce. Receberam o mesmo material, só que uma processou de um jeito, tá? Fez laminação, trefilação, fez forjamento, fez um encruamento do material, o material ganhou melhores propriedades mecânicas pelo processamento, e a outra não, aplicou direto. Então, com o mesmo material, mas as empresas A e B tratando aquele material diferente, elas vão ter resultados na propriedade mecânica do material totalmente diferente. O que leva a gente a dizer o seguinte, que não basta apenas
você conhecer sobre as propriedades de um determinado material. Ah, eu conheço tudo sobre o aço 1025. Sei lá, sei perfeitamente o gráfico tensão-deformação, sei tudo sobre as questões de tratamento térmico, como é que ele se comporta em determinadas temperaturas, mas você não sabe quais são todos os processos que podem ser aplicados naquele material. Então, o cara que tem essa perícia, que conhece os processamentos necessários para otimizar, né, aquele material, ele vai sair na sua frente. Então, desde o início dessa disciplina, quero botar na cabeça de vocês isso. O material, ele precisa ser conhecido não só suas propriedades, mas também o processamento e o desempenho dele em determinadas situações. Falei do processamento, a questão do desempenho, fácil. O cara aplica lá pô, do material numa obra e esquece que aquilo ali está numa região de alta salinidade, o ar atmosférico está repleto, né, de sal e tem um alto índice de umidade, tem umidade relativa lá batendo quase 100%. Então ele esquece dessa condição específica na qual ele vai estar inserindo o material. Ou seja, o desempenho do material naquela condição específica não vai ser a mesma coisa do que você fez em laboratório. Então é importante não só conhecer a propriedade, mas também como conhecer quais são os processos que você pode desenvolver para melhorar aquele material e quais são as condições que aquele material vai ser submetido. Então a gente tem que estar já preparado para construir um projeto levando em consideração todos esses elementos da ciência dos materiais, tá? Propriedade, processamento, desempenho. E aí depois vem a questão do custo. Para fechar o tetraedro, o custo é de suma importância, porque eu vou ter que trabalhar dentro de uma concepção enxuta. Hoje fala-se muito, né, do Lean Manufacturing, Lean Production, e está aí despontando o Lean Construction. Então, o Lean Construction é você construir de forma lean ou de forma enxuta. Não à toa que existem profissionais agora sendo inseridos dentro dessa concepção de construção civil que lidam especificamente com essas ferramentas da manufatura enxuta para fazer menor quantidade de custos, para diminuir o custo o máximo possível para ter um aumento na margem de lucro. Então, às vezes, você está utilizando uma bitola de uma barra esbelta lá maior do que o necessário. Você está utilizando uma margem de segurança muito maior do que o necessário. Você calculou, às vezes, o coeficiente de Poisson errado. Então, suas margens estão muito acima, você está gastando muito material, você está fazendo uma estrutura que precisaria ser isostática, você está fazendo ela hiperestática. Então, você precisa ter noção do que você precisa realmente, quais são os requisitos do seu cliente para você entregar exatamente aquilo, nada acima e nada abaixo. E para isso você precisa estudar os materiais. Então, a resposta é exatamente isso aí. Por que estudar? Vai melhorar o desempenho de máquinas e equipamentos. Então, conhecendo os materiais, você pode. Um exemplo: melhoria de desempenho de máquinas e equipamentos. O melhor exemplo que a gente pode citar é do automóvel. Como era o automóvel antes? Você que está aí, Thiago, você lembra como é que era como é que eram os automóveis? Você consegue ver alguma diferença do que era antes para o que é hoje? Rapaz, eu acredito que era muito mais trabalhoso, né? Ligar um automóvel, Mas em funcionar relação ele. aos materiais, como era o Aos, automóvel? materi... Aos materiais, com certeza mudou. Com certeza mudou a aparência, a qualidade de todos os materiais, Isso. né? Era uma coisa bem robusta, assim, antigamente. Colocava Isso. lá, ia funcionar e pronto. Qual era o primeiro carro? Você lembra que feito pela Ford, o Ford T? O Ford T, ele tinha uma quantidade de ferro. O Ford T, ele pesava cerca de mais ou menos assim, uma vez e meia um carro hoje normal. Então, ele era uma vez e meia mais pesado do que um carro hoje hatch normal, sendo que não tinha quase É, nada de itens. Então, ou seja, é, existia uma utilização de materiais metálicos muito pesada e era mais a parte de o powertrain, o body do carro, toda aquela parte existia muito ferro, porque naquela época estava na segunda revolução industrial,
Então, utilizava-se muito aqueles materiais mais pesados e com processamento totalmente diferente do que é feito hoje. Então, hoje em dia, com a evolução do estudo da ciência dos materiais, o carro hoje, a maioria, muito das peças, cerca de 60% das peças metálicas que eram utilizadas nos automóveis, hoje elas são substituídas por polímeros, que são mais leves, podem ser utilizados para acabamento e também para estrutura, e traz mais leveza. Quando você traz isso para um carro que necessita de desempenho, né, é aquele tetraedro da ciência dos materiais, você consegue melhorar substancialmente a questão do desempenho dele, porque ele vai estar mais leve, ele vai precisar de menos torque para atingir uma mesma velocidade. Não à toa que carros que são de alto desempenho desenvolvem até motores com outros tipos de materiais, com ligas de titânio, liga leve de titânio, para que seja diminuído o peso total da estrutura, que a maioria dos motores hoje é de ferro fundido, talvez o motor seja uma das partes mais pesadas dos carros hoje em dia, e precisa ser robusto para atender o processo que acontece dentro dele, né, de combustão. Então, houve essa evolução. Se você for pegar também outros tipos de de dispositivos mecânicos e tal, você vai vendo que houve essa evolução dentro da ciência dos materiais, de estudar melhor os materiais, compreender as propriedades dele e os processamentos para aplicar aquilo ali de uma maneira melhor. E aí a gente também tem a diminuição dos custos, né? Nessa mesma seara aí, naquela época, os carros, eles eram só para pessoas de alta classe. Então, as pessoas que estavam ali abaixo, na classe C, D, não conseguia de maneira alguma comprar um carro. Porque aquilo ali era caro, era cheio de tecnologias, né? Entre aspas. Para aquela época eram as tecnologias. Então, com o passar do tempo, foram sendo feitos estudos de otimização da produção e do próprio material, e aí houve a diminuição dos custos. E também as questões ambientais, né? Hoje, se você for parar para pensar, existe um apelo muito grande pela responsabilidade ambiental, principalmente na construção civil, né? Então, alguns materiais que eram utilizados, hoje eles ou não são mais utilizados, ou são utilizados dentro de métricas, dentro de normas muito bem estabelecidas, certo? Então, já existem alguns materiais que são proibidos de serem utilizados. Por exemplo, o CFC, né, que é o clorofluorcarbono, não se usa mais, e na refrigeração utiliza-se outros tipos de gases. Alguns materiais pesados, como chumbo, não se usa também mais com tanta frequência como era utilizado na cerâmica, né, para fazer a parte de acabamento externo. Então, alguns materiais de impacto ambiental, eles foram sendo deixados foram parando de ser usados, né? As sacolas plásticas, né, com um polímero ali que leva anos e anos para serem decompostos, foram gradativamente sendo substituídas também. Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, não pode ser mais, é proibido o uso daqueles canudos, né, plásticos. Então, a questão ambiental também, ela molda bastante a utilização dos materiais. Bem, aí é importante para a gente entender um pouquinho, né, sobre materiais, mais a evolução, né? Como é que se deu a evolução dos materiais? Sempre a evolução dos materiais foi balizada pelos momentos históricos, né? Pela necessidade do homem. O homem sempre utilizou o que estava em volta dele a favor dele. Até hoje é assim. Então é como se você, não sei se você já jogou, se você é muito de jogo, né? Mas tinha um jogo que eu jogava bastante na adolescência, que era o Age of Empires. Então esse jogo você começava e você não tinha nada. Aí só que ao redor de você você tinha materiais, você tinha a madeira, você tinha ouro, você tinha pedra, né? E a partir disso daí, você começava a construir uma civilização. É exatamente assim que começou tudo. Ao redor de você, se você for observar, parando aí onde você está, não sei se você está no seu trabalho, na sua casa, você vai observar diversos materiais. Tudo que está hoje, vamos dizer assim, sólido, né, é feito de algum material, tá? E cada material, ele vai ter uma estrutura própria dele.
Então, lá, bem lá atrás, na Idade da Pedra, o ser humano já utilizava esses materiais a favor dele. Só que o material naquela época tinha uma determinada finalidade, porque não era muito, vamos dizer assim, cada época existiu uma necessidade específica para a utilização dos materiais. Na Idade da Pedra, me responda aí, qual era a utilidade básica que se fazia uma lança e tal? Qual era a utilidade básica para o ser humano? A sobrevivência, né? Para comer, caçar, Isso. sobreviver mesmo, né? Exato, era a sobrevivência, se proteger, caçar Isso. para comer, não é isso? Então, ele Uhum. utilizava. Ele, do início era aquela briga, né? Ele era junto com os animais ali, ele brigava na mão e tal. Só que o que que aconteceu? O ser humano, né, se diferenciou. Surgiu uma classe, o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, né? E aí, com essa diferenciação, veio o cognitivo. O ser humano começou a poder raciocinar. A partir daí que começa a história da ciência dos materiais. Então, quando se conversa nessas rodas sobre materiais, fala-se que o estudo dos materiais começou a partir do momento. Olha quanto tempo faz, 30 mil anos aí, né, que a gente tem da história da humanidade, do homem, né, na Terra, o Homo sapiens sapiens, 30 mil anos. Então, há 30 mil anos já tinha já o começo do estudo da ciência dos materiais. Só bastou o ser humano ter a capacidade de raciocinar. Tendo isso, ele começou a perceber que o que estava em volta dele poderia ser utilizado de forma favorável. Se você pegar e for ali num lugar, pode ir no zoológico, se tiver numa floresta e tiver um grupo ali de macacos, eles também já usam ferramentas, eles conseguem usar ferramentas para quebrar, ele pega ali uma pedra para quebrar uma noz, para comer a noz, ele utiliza algumas coisas, utiliza um graveto para se coçar. Então, esse uso dos materiais, ele veio se moldando e se aperfeiçoando. Perceba como vai vir a evolução, olha como era. Era uma madeira que prendia numa ponta de uma pedra que estava lascada, né? Então era na época da pedra lascada. Tem duas peças aí. Uma peça ela tá pontiaguda, provavelmente para fazer o abate do animal, e a outra um pouco mais cortante, que é também para poder cortar a carne do animal, porque com a evolução do ser humano, a gente foi perdendo o tamanho dos nossos caninos, né? Então, nossos caninos, a gente foi perdendo a capacidade de dilaceração e foi aumentando a nossa capacidade cognitiva. Então, com o passar dos anos, aconteceu isso. A gente foi diminuindo a nossa estrutura, foi diminuindo a nossa capacidade física, etc., e aumentando a nossa capacidade cognitiva, a chegar até onde a gente está hoje. E com essa evolução, o que que aconteceu? A gente teve um aumento exponencial da capacidade de utilização do que está em volta da gente ao nosso próprio benefício. Evoluindo um pouquinho, a gente foi para o período calcolítico, né, na idade do cobre, e aí foi um momento em que se descobriu novos materiais. Pensou que só existia pedra e madeira. Mas aí o ser humano ali, cavando, pô, achou um tipo de material diferente, com uma densidade diferente, com uma textura diferente, e que ele achou que era mais maleável, né? Que dava para ele batendo, formar estruturas melhores. Daí a gente conseguiu fazer outros materiais mais resistentes, né, que pudessem ser utilizados como ponta de lança no lugar das cerâmicas, que a pedra é considerada uma cerâmica, né? Considerado um material cerâmico. Avançando mais, chega na idade do bronze e do ferro. Aí a gente pode dar um pulo aí para a época das expansões das civilizações, né? Nos impérios grego, romano, egípcio, que está ali mais ou menos, né? Entre 1000 a 500 antes de Cristo até 1000 depois de Cristo, né? Até as cruzadas. Aí depois vem a Idade Média, né? Em 1500, aí já tem uma evolução muito grande. Mas aí na idade do bronze e do ferro, achou-se novos materiais com propriedades diferentes. O bronze tem propriedade diferente do cobre, o ferro tem propriedade diferente do cobre. O ferro consegue ser muito mais maleável, consegue formar ligas muito mais fácil, o ferro, e o processo de forjamento, tanto no bronze quanto no ferro, é muito melhor, e na prata também. Então, começou-se a fazer o quê?
melhores instrumentos. Só que nessa época teve essa expansão muito grande da utilização e do processamento dos materiais em virtude de uma finalidade muito específica, que era a expansão territorialista. Antes era necessidade de sobrevivência para comer e tal, agora já é uma outra coisa. Quando você está assim, só sobrevivendo, vamos pensar um pouco, né, de forma inteligente. Cultura de subsistência, que é que você está fazendo só fazendo ali agricultura para você comer e tal. Nesse local onde tem pessoas que pensam assim, só para sobreviver, você vê alguma coisa de alta tecnologia, alguma coisa a mais? Não. Por quê? Porque as necessidades são básicas, não são coisas além, não tem ambições. A partir do momento que a população, que a sociedade começa a ter ambições, aí que você vai ver o desenvolvimento da tecnologia. Não à toa, você pode ver agora, no momento que estamos, certo? 2020, quão ambiciosa é a nossa sociedade, quão capitalista ela é, e quanto que a evolução tecnológica está dando saltos cada vez mais altos em espaços de tempo cada vez mais curtos. Então tem tudo a ver. Nessa época, a população começou a crescer exponencialmente, e aí houve essa ambição da expansão territorialista, de ter territórios, de escravizar o outro. E para escravizar, para ganhar territórios, o que você precisa? De guerra. Porque ninguém vai chegar, não, pode tomar aqui toma aí meu feudo aqui, pode pegar minhas terras aí. Não, você ia ter que. Aí foram um período das grandes guerras, né? Onde teve guerra pra caramba, onde morreu muita gente através de lanças, através de espadas, onde o material foi utilizado em larga escala para a produção de armamento, né? E aí a gente passou, mas não, vamos lá, a gente passou por esse período, mas sem esquecer que esse período de guerra, de expansão territorial vai voltar, já aqui perto, né? Avô seu passou por isso, algumas pessoas até pais. Então a gente evolui, vai indo para a Idade Média, né? Perceba que aqui, ó, o nível de qualidade das peças, ela também aumenta, né? O nível de perfeição, de acabamento, você vê aí que tem detalhes muito bons na espada. Então, a gente tem detalhes muito importantes aí. Então, quando a gente vai avançando, a gente vai entrando ali para 1500, depois as grandes navegações, né? Depois de 1500, tivemos um uso muito maior de madeiras para construção de barcos e etc. Mas, quando a gente chega aqui nos períodos modernos, na época moderna e contemporânea, a gente também tem um aumento da utilização de materiais em substituição a materiais metálicos. Porque nas duas guerras mundiais, houve-se uma utilização desesperada dos materiais metálicos para armamento, para a parte bélica. Quanto que se produziu, né, de tanques de guerra, de submarinos, as duas grandes guerras mundiais, na história da humanidade foi onde se usou a maior quantidade de materiais metálicos em toda a história da humanidade. Foram nas duas guerras mundiais. Se juntar as duas guerras mundiais, a gente não utilizou de lá para cá, né, de 1945 para cá, a gente não conseguiu utilizar nem um terço da quantidade de materiais metálicos que foram utilizados naquela época. Então, eram aviões, eram submarinos, tanques de guerra, automóveis, armas, balas. Então, imagine a quantidade de todas aquelas civilizações, naquela época já eram países, né? A União Soviética, os Estados Unidos, Japão, todo mundo estava envolvido naquela guerra, todo mundo tomava partido de algum, ou da Tríplice Aliança, ou da parte da União Soviética, onde existia essa rusga. E sem falar, né, da questão da corrida espacial, né, que começou-se a produzir tecnologia de ponta exatamente na Segunda Guerra Mundial. Se para quem quer estudar um pouco sobre essa evolução dos materiais, é interessante os documentários da National Geographic, que fala sobre a utilização de materiais na Segunda Guerra Mundial. Eu só não me lembro o nome, mas depois eu passo para vocês. É muito interessante, falando de como foi essa relação da Segunda Guerra Mundial, precisamente a Segunda Guerra Mundial, e a utilização dos materiais para a construção de tudo, de bombas. Era tanta coisa que era feita de material metálico que foi uma época de escassez, inclusive. Então,
eles tiveram que utilizar tecnologias de ponta, mexer com materiais radioativos, como urânio, para fazer as bombas. Então, foi uma evolução muito grande. Só que aquela questão, foi necessária a evolução tecnológica para algo ruim, né? Então, é interessante demais estudar a história, porque ela tem a ver com o que a gente está estudando na maioria das disciplinas dentro de qualquer curso. A história, ela vem grudada, ela vem associada a tudo que a gente estuda. Ah, estou estudando a sociedade, estou estudando a discriminação, na parte lá de psicologia e sociedade, tem a ver com história. Ah, estou estudando materiais, tem a ver com a história. Tudo vai ter a ver com a história, com o momento histórico que a gente estiver estudando. Aí a gente sabe que tem algumas figuras importantes, icônicas. Uma delas, ou dois deles, são os irmãos Michelin, que tinha lá em 1900 não, 1800 e alguma coisa, eles tinham uma loja que fazia troca, né, de rodas de bicicleta, né? As bicicletas tinham ali naquela época, e eles faziam essas trocas das bicicletas. Aí, um bom dia, um desses irmãos percebeu que era muito complicado trocar a roda toda da bicicleta, porque ele deixava aquele determinado dispositivo inutilizado para o cara. Então ele começou a pensar e desenvolveu a seguinte situação. Ele falou, vou criar roda e pneu diferente, separados, são dois produtos distintos, que vão se complementar. Então ele criou a câmara de ar e o pneu. Dessa forma, ele entendeu que enchendo um determinado produto e tendo uma capa, se houvesse o furo daquilo ali, ficasse inutilizado, ele poderia simplesmente trocar aquela parte de dentro e voltaria a funcionar normalmente. E assim ele começou a crescer ali, expandir sua loja, e até hoje a gente tem essas fábricas aí da Michelin. Então é importante aí, como eu falei, a nossa parcial já é para a próxima semana. Na próxima semana vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse universo de novas descobertas, novos materiais. Então vocês vão pesquisar sobre a aplicação de novos materiais ou descoberta de novos materiais, como eu dei o exemplo no início da aula, certo? Então já vai ser a parcial e vocês vão apresentar. Vou chegar aqui, vou dar o espaço da aula, a gente vai ter a aula e depois vou deixar o espaço para vocês apresentarem. Bem, depois desse aceno histórico, depois dessa introdução, a gente vai definir o que é a ciência dos materiais. Então tá lá no Callister, que é a Bíblia, né, da ciência dos materiais, é um livro muito completo, é o mais utilizado dentro da ciência dos materiais. Então, a gente vai sempre dizer que a ciência dos materiais ela vai relacionar o que é a ciência, o que é estudar materiais. É relacionar a estrutura de um material com as suas propriedades. Eu costumo dizer assim, que é você estudar o micro e ir para o macro. O que é o micro? Começar lá do átomo. Qual é o átomo que forma um ferro? É o átomo de ferro, se liga ao outro átomo de ferro, ligação atômica. Depois, essa molécula de ferro, que compõe dois átomos de ferro, o Fe2, se liga a outra molécula de ferro, o Fe2, através de uma ligação intermolecular. Depois, essa molécula vai se ligando a outros, e aí vai formando a estrutura como um todo. A parte mínima disso aí é chamada de estrutura cristalina. A forma como se organiza esses átomos de ferro, que formam a estrutura cristalina, vai depender da temperatura, vai depender da pressão, vai depender de várias coisas. Eu posso ter o ferro em uma estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado, e variando a temperatura, ela pode virar CFC, cúbica de face centrada. Por que que isso acontece? É o que a gente vai estudar e entender, certo? Então, para que a gente consiga desenvolver novos materiais, desenvolver novos processamentos, a gente precisa entender um pouco sobre essas relações, desde o micro até o macro. Como assim? Simplesmente entender, por exemplo, por que que o material deforma. Por que que o material deforma? Já parou para pensar? Ele deforma porque ele tem falhas na estrutura dele. Porque se ele fosse extremamente coeso, perfeito, sem nenhum tipo de lacuna, sem nenhum tipo de discordância linear ou de aresta, ele não ia deformar.
Então, o material ele deforma devido a esses pequenos defeitos que todos os materiais têm dentro dessa estrutura. Já que ele deforma, aí você já começa a pensar, pô, eu aprendi esse conceito, que ele deforma por conta dos defeitos. Então, se eu, por exemplo, tiver um processamento que retire uma boa parte desses defeitos, eu melhoro a resistência dele à deformação. Sim ou não, professor? Sim, exatamente. Você está começando a criar esse raciocínio dentro da ciência dos materiais, que é o objetivo. Então, você vai perceber lá na frente que, por exemplo, os whiskers de ferro. O whisker de ferro é um tipo de ferro que é processado para que seja retirado a maioria das discordâncias. 98,9% das discordâncias são retiradas daquela matriz de ferro. As discordâncias é o defeito que faz o material deformar. Discordância é uma linha de falta, uma linha completa, né? Uma linha completa, faltando átomos. E aí é exatamente por essa linha faltante que acontece o escorregamento de um átomo, de um plano de átomo em relação ao outro. E aí faz o átomo deformar. Então, tudo isso a gente vai estudar. A gente vai estudar planos cristalográficos, estrutura cristalina, direções cristalográficas, que vai ajudar a gente a entender por que e como um determinado material vai deformar. Ah, professor, então isso é importante, porque, por exemplo, eu estou trabalhando numa equipe lá de projeto para a construção de um carro. Então, os materiais que vão no carro, eu preciso saber previamente como cada um vai deformar e sob quais condições cada um deforma e qual a intensidade da deformação. Não é isso? Então, você precisa ter todas as informações previamente estabelecidas e catalogadas para quando você aplicar, você já prevê algumas coisas. Não à toa que a gente faz testes para entender como que o material se comporta em determinadas condições. Aí você faz o crash test, teste de impacto, né, que faz o carro colidir com uma parede a uma determinada velocidade. Você faz testes em laboratório com amostras do material para entender até, por exemplo, um ensaio de tração, para entender até quanto suporta uma determinada amostra de um determinado material a um esforço de tração. Faz esforço de compressão, se for uma cerâmica no caso. Então, tudo isso é importante. Só que, como eu falei para vocês, é muito largo o estudo da ciência dos materiais. São mais de 50 mil tipos de materiais que estão à nossa disposição. E isso vem crescendo cada vez mais porque o ser humano ele vai aumentando a capacidade dele, né, de raciocínio ao passar do tempo. Ele vai conseguindo, já está conseguindo, né, fazer manipulação da estrutura atômica dos materiais. Então ele já está brincando de Deus, costumo falar, o ser humano já está brincando de Deus, porque Deus forma lá os materiais, tudo bonitinho, já está tudo pronto, né? Uma outra curiosidade é que a maioria, se não todo, né, 90 e tantos por cento dos materiais metálicos são alienígenas. Fala isso e os alunos ficam, como assim? Como assim? Exatamente. Os materiais vieram, obviamente que durante o processo de formação da Terra, porque a Terra é uma rocha, né? Uma rocha. Mas dentro da Terra não tinha, por exemplo, ferro, alumínio, titânio, todos esses materiais que a gente está acostumado a ver aí nas minerações. Então, isso aí foi uma colisão de asteroides que carregavam esse material ferrítico, material de alumínio, cobalto, todos os materiais metálicos que você imagina aí, a maioria esmagadora deles vieram de fora. Aí você começa a pensar, pô, será que existem materiais desconhecidos que caem na Terra? Existem, pra caramba. Só que como a gente às vezes fica focado numa área de estudo, a gente não sabe o que está sendo desenvolvido em outras áreas de estudo. Mas direto eu assisto documentários ou olho na internet e várias pedaços. Esses dias caiu aqui na Bahia um pedação de um dos maiores pedaços. Esqueci qual foi o nome da cidade, mas foi uma cidade do interior aí. Os maiores pedaços aí de meteorito, pesava acho que 12 quilos, se não me engano, 23 quilos, acho, 23 quilos. E é um tipo de material que é um material diferente. Então, aquilo que vocês veem em The Avengers, né, os Vingadores, aquele tipo de material vibrânio, aquele lá da Pantera Negra também, né, acho que é o próprio vibrânio, né, da Pantera Negra. Então, aquilo dali é totalmente factível, aquilo ali não é ficção. Existem tipos de materiais que chegam de fora ou que você descobre na crosta terrestre, quando você está numa pesquisa, vai mais fundo,
e você vê que tipo de material, um material novo, ouro, um material novo com novas propriedades, que... Então, um exemplo é a cerâmica piezoelétrica, que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco não, mas acho que umas 3 ou 4 aulas aí, quando a gente estiver falando de propriedades especiais. A cerâmica piezoelétrica é um tipo de material que foi descoberto depois, é um tipo de rocha que produz eletricidade, né? Vamos dizer assim, num conceito literal. Então, é uma área de estudo muito interessante, a parte de ciência dos materiais, né? Aqui no Brasil, existem alguns polos de estudos muito bem representados. Lá no Sul, tem a Universidade Federal de São Carlos. Aqui no Nordeste, tem a Universidade Estadual de Santa Cruz, que foi onde eu me formei, que tem uma área de materiais muito forte. E tem a própria USP, em São Paulo também, que tem uma área de materiais muito forte. Aí a gente falou sobre estrutura de material. O que seria a estrutura de um material? É você pegar o material, vou voltar de novo para o universo da Marvel. Você virar o Homem-Formiga e você diminuir a nível atômico o seu tamanho para você enxergar o material a nível atômico. Então é exatamente a estrutura atômica de um material, como que ela se molda. Costumo falar assim, velho, que em termos de ciência a gente tem que abrir a mente. Então a gente não consegue ver alguma coisa, mas a gente sabe que existe lá. A gente não consegue ver os átomos, né? Mas a gente sabe que existe. Por diversos métodos científicos, a gente já descobriu que as matérias são constituídas de átomos. Esses átomos se juntam para formar moléculas, e essas moléculas se juntam para formar substâncias, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de material, ela relaciona-se ao arranjo dos seus componentes internos, desde o nível atômico e organização dos átomos até da escala micro a macroscópica, que é o que eu falei, do pequenininho lá do átomo que se junta até o que a gente vê mesmo, que a gente consegue enxergar na nossa visão. Então, um exemplo aí de estrutura atômica. E as propriedades de um material? O que é a propriedade de um material? Rápido e fácil de responder. Propriedade de um material é a capacidade de resposta, ou não precisa nem desse nome capacidade, é simplesmente a resposta do material a um estímulo externo. Então, você tem lá dois materiais. Pega ali uma cerâmica, pega uma telha. Pega uma telha que você encontrou aí no meio da rua e você pega um pedaço de barra de ferro de uma cadeira que estava lá no ferro velho. Aquele tubo, um tubo de cadeira, né? Que não é uma barra, mas é um tubo. Aí você pega os dois, aí você olha ali. Você pega, joga do mesmo andar, do 10º andar, aquele tubo da cadeira, da perna da cadeira, e joga a telha. Você vai ver que aquele estímulo de impacto, que o impacto é um estímulo, vai causar diferentes respostas nos materiais. A telha vai acontecer o quê? Ela vai fraturar em 1000 pedaços. Já o tubo, né, da cadeira, ela pode amassar, mas ela não vai fraturar em 1000 pedaços. Então você já olha ali e já vê, pô, esses materiais são diferentes. A estrutura molecular e atômica desses materiais tem que ser diferente. Para eles se comportarem de uma forma tão diferente, eles não podem ser iguais. Não é isso? Quase isso. A gente vai ver que existem casos onde os materiais são feitos da mesma estrutura, não, do mesmo componente químico, mas eles têm propriedades diferentes, certo? Então eu falei de uma propriedade mecânica aí, né, que é de impacto. Mas a gente sabe que a gente tem uma porrada de propriedades. Tem as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas, as propriedades ópticas, as propriedades químicas. Tem propriedade pra caramba aí para dar e vender. Cada propriedade você vai entender ela e vai utilizar ela ao seu bem próprio para atender algum tipo de especificação do seu projeto, tá? Então, a propriedade está aí, ó, é a característica do material em termos da magnitude da resposta a um determinado estímulo que lhe é imposto, beleza? Aí, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos materiais metálicos, quando eles são polidos, eles exibem uma capacidade refletiva muito boa. Então, isso pode ser utilizado para algum tipo de fim, né? E as cerâmicas, elas têm a capacidade também de serem moldadas e têm uma resistência à temperatura muito grande. Você pode utilizar isso daí para algum tipo de fim. Os ônibus espaciais, por exemplo, os foguetes, né, que
utilizam forramento de cerâmica na parte interna dos propulsores, porque ali tem uma temperatura que chega a 2000, de 2.000 a 2.500 graus, e a gente sabe que essa temperatura é acima da temperatura de fusão do próprio ferro, né? Que é do aço e da maioria dos materiais metálicos. Então, você, obviamente, tem que ter um material que resista a essa alta temperatura. Então, tanto a ponta dos foguetes, né, são feitas de cerâmicas, só que não é uma cerâmica simples, não é essa cerâmica que você pega aí e vê produzindo blocos, tijolos, essas paradas, não. É uma cerâmica super processada, com tratamento térmico, que suporta altíssimas temperaturas, até 3.000 graus de temperatura. Então, essas cerâmicas são aplicadas em ônibus espaciais, na ponta e também nos seus propulsores, na parte onde ele vai ter a propulsão. Na ponta, obviamente, porque quando você tem uma propulsão para se atingir uma velocidade altíssima, lá, sei lá, 300 km por segundo, você vai precisar de algum material que resista ao aumento da temperatura devido ao atrito, né? Quando a gente precisa sair da atmosfera, a gente precisa vencer a resistência do ar. E quanto mais veloz você está, maior vai ser o contato das partículas que estão na atmosfera com o objeto que está naquela velocidade. E isso vai provocando um aumento da temperatura por atrito. Então você vai precisar de materiais com resistência à temperatura muito alta. Mesma coisa acontece com sistemas de frenagem de carros de alto desempenho, né? Você tem carros lá de luxo, esses carros que fazem 100 km, vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Então, para você frear esse carro que foi de 0 a 100 km por hora, tá cheio de energia cinética, né? Você vai precisar de materiais super, vamos dizer assim, com um processamento muito bom. Então, comumente é utilizado sistemas de frenagens com compósitos onde a base, a matriz é cerâmica, porque ela consegue resistir a altas temperaturas. Quando você freia o carro, você tem a presilha, ela vai prender o disco e aí você vai ao rubro, você leva o ferro fundido ao rubro ali, né? Então, se você tem uma cerâmica que suporta, aí você consegue melhorar. Aí a gente tem o tetraedro aí que eu falei para você da ciência dos materiais, que relaciona assim, relaciona processamento, desempenho, propriedade e a estrutura, né? A estrutura do átomo. Então isso aí está sempre se relacionando e você sempre vai ter que entender isso daí para poder escolher o melhor material para aplicação que você esteja precisando. Aí eu falei, olha, tá aí o porquê é importante analisar as interrelações do tetraedro da ciência dos materiais. Dois exemplos aí. Aí a gente tem o diamante e a gente tem a grafita. Diamante e a grafita. É grafita o nome, é importante a gente saber o nome. O nome é grafita. O grafite já é o produto que é desenvolvido a partir do material grafita, que é o minério. E a gente tem o diamante. O diamante é conhecido, muito conhecido, como um dos materiais, se não o material com maior dureza, né, da face da Terra, é o diamante. Já a grafita não é tão dura assim, ela é maleável. O diamante, ele não conduz eletricidade, ele é mau condutor, não conduz não. Todos os materiais conduzem, né? Dependendo das condições. Mas ele nas condições normais, ele é mau condutor de eletricidade. Já a grafita é boa condutora de eletricidade. Só que aí que tá. Esses dois materiais são feitos estritamente de carbono. Tanto o diamante quanto a grafita são de carbono. Então, o que acontece? São dois materiais que são feitos só de um tipo de composto químico, que é de um elemento químico carbono, mas tem propriedades diferentes. Qual é a resposta para isso? Por quê? Porque o processamento deles, tá, foi diferente. Mas como assim, professor? O processamento a gente já acha ele na natureza. É o processamento de Deus. O grafite, a grafita, desculpa, ela é um minério encontrado a poucos quilômetros da crosta, poucos quilômetros, poucos metros da crosta terrestre. Então, volta e meia, você pode ali estar numa escavação e encontrar a grafita. Não é difícil. Então, ele ali está muito próximo da superfície, ou seja, a pressão para a produção da grafita é baixa. Já a pressão para a produção do diamante
tem que ser uma produção extremamente, tem que ser uma pressão extremamente alta. Então, as condições nas quais é formado uma grafita e um diamante são totalmente diferentes em termos de pressão e temperatura, que vai gerar produtos diferentes, vai gerar materiais diferentes. Aí você pode até analisar aqui a estrutura, ó. A estrutura do diamante tá de um jeito aí, né, mais coesa, e a estrutura da grafita diferente. Então, a gente entende o quê? Que materiais podem ter o mesmo componente químico, mas se eles tiverem estruturas ou arranjo, né, arranjos cristalinos diferentes, eles vão ter propriedades diferentes. Isso aí é óbvio. Aí essa atividade é de observação rápida, né? É para você dizer, não sei onde você está aí, mas faz um overview aí, dá uma olhada em volta onde você está aí e me diga pelo menos 3 materiais metálicos que você consegue ver aí, 3 materiais cerâmicos e 3 materiais poliméricos. Quais são os materiais que você está enxergando aí? Professor, é o seguinte, eu tô agora no trabalho, então, tipo, peraí, então, tipo, eu tô trabalhando na farmácia, né? Então tem o quê? Tem acrílico aqui, que é o do boxzinho, tem vários Certo. materiais que seria o quê? Não sei nem como é que fala. Tem vidro, na verdade, tem Vidro é cerâmico. o cerâmico, tem o da seringa, seria qual? Polimérico. Polimérico, pronto. Isso. Deixa eu ver. Tem plástico, seria, entraria no. Não, Também, né? plástico é uma... Tem as ampolas também plásticas. Isso. Você consegue identificar, então, aí onde você está, materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos, correto? Você está sentado em alguma coisa. Metálicos tem. Metálicos também tem a fechadura na porta. Então, metálicos. Pronto. Exatamente. Então, você só olhando rapidamente aí, olha a quantidade de materiais que você tem e a importância de a gente classificar, né, esses materiais, entender o porquê ele está sendo aplicado em cada determinada situação. Então, vou dar um exemplo aí que você pegou aí, seringa, né, do êmbolo. Você tem determinados tipos de seringa feito de material polimérico, porque aquele material polimérico, você vai ver daqui a pouco, que ele tem uma boa propriedade química, porque ele não reage. Materiais metálicos não têm boas propriedades químicas assim, principalmente para compostos que são reativos. E muitos remédios, muitas substâncias utilizadas em fármacos são reativas. Então, utilizar um material metálico é muito complicado. Então, é muito importante a gente saber o tipo de material para ser utilizado em cada situação específica. Da mesma forma, você falou da fechadura, você está usando material metálico. Se você utilizasse um material polimérico, dá para ver claramente. Você tem dois tipos de situações. Uma porta que você precisa para colocar na frente da sua casa. Você não vai colocar aquelas portas que você coloca em banheiro de plástico, porque vai ser fácil do cara arrombar. Então você vai procurar utilizar os materiais, vai pegar uma porta com uma fechadura de um metal, geralmente é uma liga, né, que faz aquela fechadura, e aí você vai ter uma garantia de melhor resistência a impacto, para que a pessoa não furte sua casa. Mas dentro da sua casa, ali no banheiro, você, quer economizar, vou botar uma porta de plástico, uma fechadura de plásticozinho aí e tal, não tem problema, certo? Bem, para a próxima aula, vocês vão fazer uma pesquisa relativa à descoberta de novos materiais. Vocês vão enviar essa pesquisa por e-mail e também vão apresentar ela durante a aula. Já vai ser o valor da parcial de vocês. Beleza? Vamos para... Beleza, agora, professor, Oi, tirar dúvida rapidinho sobre essa atividade. pode tirar. Precisa ser complexa ou só mesmo uma base para o senhor, que vai enviar, no caso? Precisa ser complexa assim? Não, não Ou, precisa ser complexo, não. É uma pesquisa. tranquila? Você pode, inclusive, assim, professor, achei um artigo aqui, ó. Material supercondutor utilizado para a melhoria da conexão de internet, né? Sim. Aí você bota lá o artigo e me envia, ó, professor, foi essa pesquisa que eu fiz. O importante é na hora você apresentar direitinho. Aí você tem que Ó, dizer,
material é esse e tal, são utilizados para essas aplicações, foi descoberto por tal pessoa, tal grupo de estudo lá da, sei lá, de Londres e tal, aí você tem que falar tudo direitinho da pesquisa. Beleza. Tranquilo. Beleza? Vamos para a parte 2 aqui, falar sobre as propriedades materiais. É curtinha, não vai demorar muito. Vou finalizar essa gravação e iniciar outra gravação.